Bom, a questão 27 aqui do Enem diz o seguinte, né? Tá, tem asteroide ali, papapá. A trajetória do asteroide é apresentada na figura, é isso que interessa. A explicação física para a trajetória descrita. Tá, então tu vê aqui, ó. O asteroide está vindo em linha reta, provavelmente MRU, e aí quando chega aqui perto da Terra, a gravidade da Terra exerce uma força sobre ele, e nesse momento aqui faz ele descrever o movimento circular. O que a gente sabe? Que o movimento circular só existe por causa da força centrípeta. Então, durante toda essa etapa aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Vou apagar um pouco os rabiscos que eu fiz aí que ficou feio. Durante toda essa etapa, como a Terra está aqui, ó, em todos esses pontos aqui, tem uma força que está desviando a órbita do satélite. Essa força está puxando o satélite na direção da Terra, né? Claro que a gente não pode dizer que essa força é uma força perfeitamente centrípeta, porque essa trajetória aqui não ficou uma trajetória curvilínea, né? Não ficou uma circunferência perfeita. Mas essa força, em alguns momentos, agiu como uma força centrípeta e desviou a trajetória do satélite. Então, a explicação física para a trajetória descrita é o fato de o asteroide deslocar-se em um local onde a resistência do ar é nula. Nada a ver. Não é essa a explicação física. Deslocar-se em um ambiente onde não há interação gravitacional. Não, foi a gravidade da Terra que fez aquilo. Sofrer a ação de uma força resultante no mesmo sentido da velocidade. Se a força fosse no mesmo sentido da velocidade, a velocidade dele aumentaria, mas continuaria retilínea. Então, não é uma centrípeta isso aqui. Sofrer a força no sentido contrário da velocidade, errado também, então só pode ser aí. O que diz aí, ó? Estar sob efeito de uma força resultante cuja direção é diferente da direção da sua velocidade. Tu vê, ele não diz aqui que a direção é sempre perpendicular à direção da velocidade, porque se fosse sempre perpendicular, o satélite teria entrado em órbita ao redor da Terra, que não foi o que aconteceu. A questão 28 do Enem diz que tu tem o consumo médio urbano de veículos do mesmo porte, com combustíveis diferentes, né? No caso do carro elétrico, o consumo está especificado em termos da distância percorrida em função da quantidade de energia gasta para carregar suas baterias. Considerando somente as informações contidas no quadro, o combustível que apresenta maior custo por quilômetro rodado. Bom, isso aqui é bom saber, né, que o pior combustível que tem é o álcool, tá? O álcool, o etanol é sempre o mais caro. Mas, claro, no Enem não dá para te fazer só assim, né? Tem que fazer o cálculo. Olha a pergunta dele, custo por quilômetro rodado. Então, qual é que é a minha resposta? A minha resposta é eu tenho que dividir o R cifrão, o custo, pelo quilômetro rodado. Tem que fazer o que a questão pede. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o preço, tá vendo? E aqui eu tenho a distância, né? Então, o que acontece aqui, ó? Tu vê como é barato, né? Tu faz 6 km com kWh e o kWh custa 40 centavos. Então, né, vamos numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, para ter espaço. O 1 é a eletricidade, então o que eu tenho? 0,4 dividido por 6. Né? Esse vai ser o custo por quilômetro rodado. No número 2, que é a gasolina, ó, eu vou ter 2,7 dividido por 13. No número 3, que é o diesel, eu vou ter 2,1 dividido por 12. No quarto, que é o etanol, eu vou ter 2,1 dividido por 9. Tá vendo? E no gás natural, que é o 5, eu vou ter 1,6 dividido por 13. Então, né, não precisa fazer todos os cálculos, dá para perceber que, claro, se tu tiver dúvida aqui, né, tu vê entre o diesel e o álcool aqui, ó, entre o diesel e o álcool é fácil de ver, né, porque é 2,1 dividido por 12 e 2,1 dividido por 9, então aqui tá perdendo. Aqui tu vai ter 2,7 dividido por 13 e 2,1 dividido por 9. Teria que fazer o cálculo dos dois aqui para dar uma confirmada. Mas tu vai ver fazendo o cálculo que o etanol é o mais caro, o 4 é o mais caro. A questão 19 fala o seguinte, 29, desculpe.
A figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa M. E a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6, sobre a qual foi colocada uma massa Mzão. A razão entre Mzão e Mzinho. Então aqui mistura um pouco de momento, mas aqui é uma coisa meio básica do momento, né? A distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui é a mesma. Eu sei que eu não ensinei momento ainda, mas é bom já ter essa noção. Então essa massa aqui tem exatamente, essa massa aqui tem exatamente a soma da massa das outras duas. Então a massa Mzinho vale 1 kg, que é 0,5 mais 0,5. E aqui tá vendo? Na Lua, essa é uma balança de força, ela está medindo peso. O que é peso? Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Na Lua, o peso é 4. O Mzão eu quero saber, e a gravidade vale 1,6. Então, o Mzão vai dar 4 dividido por 16, 40, vai dar 2 aqui, né? Vai dar 32, sobra 8, vai dar 2,5. Então, o Mzão vai dar 2,5. Então, como ele quer Mzão sobre Mzinho, eu vou ter 2,5 sobre 1, que dá 2,5. Não é uma questão difícil, mas tem que se ligar na missão. A próxima questão, a 30, diz que o Usain Bolt é o homem mais rápido do mundo, conhecido como raio. Na prova de 100 metros rasos, ele completou o percurso em 9,81 segundos. E a sua velocidade máxima nessa prova foi 44,72. Observa que a máxima não é a média. Na corrida dos 200, ele levou 19,78 para completar o percurso. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta embaixo. Então, essa questão não é uma questão tão simples, tá? Não é pergunta e resposta direto assim, não. Até vou precisar de um espaço aqui. Vou limpar o que eu fiz aqui em cima para poder usar aqui para poder fazer, tá? Então, olha só. A velocidade média de Bolt na prova do 100 é menor que a sua velocidade máxima nessa prova. Sim, a média é sempre menor do que a máxima. Entretanto, sua velocidade máxima nos 200 pode ser maior do que na corrida do 100. Cara, pode, né? É improvável, mas pode. Ele pode, no momento, na prova dos 200, atingir uma velocidade máxima maior do que na prova do 100. Então, a resposta é letra A. Porque é possível que isso tenha acontecido mesmo, claro que sim. Vamos ver as outras, tá? Para tirar dúvidas, tá? A velocidade máxima de Bolt na prova dos 200 é 2 vezes maior que a média na prova do 100. Eu nem tenho como calcular a máxima na prova de 200. O que eu tenho da prova de 200? Eu tenho a distância 200 e o tempo 19,78. Com isso eu encontro a média, mas eu não sei a máxima que ele atingiu. A máxima não tem como calcular, o exercício tem que fornecer. Ele só forneceu a máxima dos 100 metros. Então tá errada a B. A C. A velocidade média de Bolt é maior na prova de 200 que na de 100. Bom, aí isso eu posso calcular, né? O que é a velocidade média? A distância que andou pelo tempo que levou. Então, ele fez 100 metros num tempo de 9,81. Qual é que é a velocidade máxima nos 200? Ele fez 200 num tempo de 19,78. Bom, o que tu pode fazer aqui para não ter que fazer cálculo, tá? Não pode usar calculadora. Ó, a distância dobrou, né? 100, 200 dobrou. Para a velocidade média ser a mesma, o tempo teria que ter dobrado. Né? 9,8 né, vezes 2 daria 18,6. Né? E aqui... Não, daria 19,6, desculpe. E aqui deu 19,78. Então, é claro que a velocidade média do 100 é maior que a velocidade média dos 200, sem precisar fazer o cálculo, porque esse tempo aqui, esse tempo não é o dobro desse. Senão teria que fazer o cálculo, tá? Daí, muito trabalho. Então, tá errado a C. A D.
a velocidade máxima de Bolt na prova do 100 é maior que a velocidade máxima na prova de 200. Não tem como eu saber a velocidade máxima na prova de 200, ele não me deu. A velocidade máxima de Bolt na prova dos 200 pode ser calculada utilizando-se as máximas e a média na prova de 100. Nada a ver, não tem como calcular a máxima. A máxima ele tem que fornecer. Por isso que a letra A. Bem chatinha essa questão. A31. Caracterizar o movimento de um móvel implica em compreender o de velocidade, aceleração... tá. Assim, para um carro que se desloca de Joinville a Florianópolis pela 101, sem parar, é correto afirmar que para esse trajeto o movimento do carro é. Então, notem, isso é estilo Enem, pessoal. É vida real. Tu vai de Joinville a Florianópolis. Gente, tu vai fazer curva, tu vai aumentar de velocidade, tu vai diminuir de velocidade, tu vai andar com velocidade constante, tu vai parar no engarrafamento, tu não sabe o que vai acontecer. Então, diz, ó, o movimento do carro é uniforme e variado, pois a aceleração do carro é constante. Não, né? Ele vai acelerar sempre, ele vai fazer sempre o MRUV, aí ele vai chegar em Florianópolis a 1 milhão de quilômetros por hora. Variado, pois ocorre variação da posição do carro. Não, o conceito de variado não tem a ver com variação da posição, tem a ver com variação de velocidade. Uniforme, pois a aceleração do carro é constante. Se fosse uniforme, a aceleração seria nula. Variado, pois ocorre variação na velocidade do carro. Então tu vê, é uma questão relativamente besta, mas é a letra D, é a única possível.